Quero começar dizendo que a ansiedade é como uma sombra que acompanha muitos de nós, mesmo quando tudo parece estar bem. Eu já senti essa pressão no peito, essa sensação de que o futuro é incerto e que não há controle sobre o que virá. Mas aprendi que a fé pode ser uma luz nesse caminho, uma luz que não elimina os desafios, mas nos ajuda a enfrentá-los com mais serenidade. A vida moderna exige tanto de nós que às vezes parece impossível encontrar paz. Eu vejo pessoas correndo o tempo inteiro, buscando soluções rápidas, distrações momentâneas, mas ainda assim carregando um vazio. Esse vazio muitas vezes não é preenchido por coisas materiais, porque ele pertence ao campo do espírito, à necessidade de sentido e propósito. Quando olho para a minha própria caminhada, percebo que a fé não é apenas uma ideia, mas uma experiência. Eu não estou falando de uma crença distante, mas de algo que pode transformar a maneira como reagimos às dificuldades. A ansiedade tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mas a fé nos lembra que há uma presença maior guiando nossos passos. Eu já me perguntei muitas vezes por que algumas situações parecem tão pesadas, por que certas preocupações ocupam tanto espaço na mente. A resposta que encontrei não foi imediata, mas compreendi que muitas vezes o problema não é a situação em si, mas a maneira como encaramos. A fé nos ensina a olhar além do imediato, a confiar que há um propósito mesmo quando não entendemos tudo. Não é fácil entregar o controle, eu sei disso. Eu mesma já lutei contra a necessidade de querer resolver tudo sozinha, de carregar o mundo nos ombros. Mas quando comecei a permitir que Deus participasse da minha caminhada, algo mudou. Não foi uma mudança mágica, mas um processo de aprendizado e confiança. A ansiedade muitas vezes nasce do medo desconhecido. Eu sinto isso quando penso no futuro, quando não sei exatamente o que virá. Mas a fé me lembra que não preciso ter todas as respostas. Basta dar um passo de cada vez, confiando que há um caminho, mesmo que eu não veja todos os detalhes. Já observei que pessoas que cultivam a espiritualidade tendem a enfrentar os desafios com mais equilíbrio. Isso não significa que elas não sintam dor ou preocupação, mas que encontram forças para continuar. Eu acredito que essa força vem da certeza de que não estamos sozinhos, de que há algo maior sustentando nossa existência. A vida não promete ausência de problemas, e eu aprendi isso com o tempo. Todos enfrentamos momentos difíceis, perdas e frustrações. Mas a diferença está em como respondemos a esses momentos. A fé pode transformar a dor em aprendizado, a preocupação em oportunidade de crescimento. Eu quero falar também sobre a importância de pequenos passos. Não precisamos mudar tudo de uma vez. Quando comecei a cultivar momentos de silêncio e oração, percebi que minha mente ficava mais tranquila. Não era uma solução instantânea, mas um hábito que aos poucos trouxe mais equilíbrio para a minha vida. A ansiedade gosta de nos fazer acreditar que tudo é urgente. Ela acelera nossos pensamentos, cria cenários catastróficos e nos impede de ver soluções. Mas a fé nos convida a desacelerar, a respirar, a confiar que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Algumas respostas chegam com o tempo. Eu já ouvi pessoas dizerem que a fé é uma fuga da realidade, mas discordo. Para mim, a fé é uma maneira de encarar a realidade com mais coragem. Ela não nega os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. É como ter um suporte emocional e espiritual que nos ajuda a seguir em frente. Quando penso na ansiedade, vejo que ela muitas vezes surge da tentativa de prever tudo. Queremos controlar cada detalhe, mas a vida é cheia de imprevistos. A fé me ensinou que não preciso ter controle absoluto. Posso fazer o meu melhor e confiar que o resto está nas mãos de Deus. Isso não significa passividade, mas equilíbrio. Eu faço minha parte, tomo decisões responsáveis, mas também reconheço que há coisas que estão além do meu controle. Essa compreensão traz alívio, porque não carrego mais o peso de tentar resolver tudo sozinha. A oração tem sido um recurso poderoso para mim. Quando sinto ansiedade, paro por um momento e converso com Deus. Não é uma fórmula mágica, mas um momento de entrega e reflexão.
Eu expresso minhas preocupações e peço orientação, e isso me ajuda a recuperar a clareza. Também aprendi que a gratidão é um antídoto contra a ansiedade. Quando foco nas coisas pelas quais sou grata, minha perspectiva muda. Eu percebo que mesmo em meio às dificuldades, há motivos para agradecer. Isso não ignora os problemas, mas equilibra minha visão da vida. A fé não elimina todas as preocupações, mas transforma a maneira como lidamos com elas. Eu acredito que podemos enfrentar os desafios com esperança, sabendo que não estamos sozinhos. Essa esperança não é uma ilusão, mas uma força que nos impulsiona a continuar. Se você também luta contra a ansiedade, quero dizer que não está sozinho. Eu já passei por momentos difíceis e sei como pode ser pesado, mas também sei que há caminhos para encontrar mais paz, e a fé pode ser um deles. Pequenos passos, confiança e entrega podem fazer uma grande diferença. A jornada espiritual não é perfeita, e eu continuo aprendendo todos os dias, mas acredito que vale a pena buscar essa conexão com algo maior. Quando encontramos propósito e sentido, a ansiedade perde um pouco do seu poder. Não desaparece completamente, mas deixa de definir quem somos. Eu quero continuar essa conversa porque a ansiedade não desaparece apenas com boas intenções. Ela exige compreensão e trabalho interior. Eu já percebi que muitos de nós carregamos preocupações que não pertencem ao momento presente, mas a possibilidades futuras que talvez nunca aconteçam. Isso consome energia e nos impede de viver plenamente o agora. A fé pode ajudar a quebrar esse ciclo. Quando confio que há um propósito maior, deixo de tentar prever cada detalhe do futuro. Eu não estou dizendo que devemos ignorar responsabilidades, mas sim aprender a distinguir o que podemos controlar do que está além do nosso alcance. Essa distinção traz alívio, porque não preciso carregar um peso que não é meu. A ansiedade muitas vezes se alimenta de pensamentos repetitivos. Eu já experimentei isso. A mesma preocupação, voltando inúmeras vezes, como um disco arranhado. Quanto mais eu tentava afastá-la, mais ela insistia em retornar. Foi então que compreendi que não se trata de expulsar os pensamentos, mas de aprender a observar-los sem deixar que me dominem. A fé oferece uma perspectiva diferente. Ela me lembra que os pensamentos não definem quem eu sou. Eu posso reconhecer uma preocupação sem me identificar completamente com ela. Isso cria espaço para respirar, para avaliar a situação com mais clareza e para tomar decisões mais equilibradas. Também percebi que a ansiedade muitas vezes surge da comparação. Eu olho para a vida de outras pessoas e imagino que elas têm tudo sob controle, enquanto eu luto em silêncio. Mas a realidade é que todos enfrentam desafios. Cada história tem suas dificuldades, mesmo que não sejam visíveis. A fé me ensina a focar na minha própria jornada, sem me comparar com os outros. A vida não é uma competição. Eu não preciso ser perfeita nem resolver tudo de uma vez. Pequenos passos fazem diferença. Quando começo a cuidar de mim mesma, seja através de momentos de oração, de reflexão ou simplesmente de descanso, percebo que minha mente se acalma. Não é uma solução instantânea, mas um processo de crescimento. A ansiedade também pode ser um sinal. Eu aprendi a vê-la não apenas como um problema, mas como um convite para olhar mais profundamente para a minha vida. O que está causando essa sensação? Quais áreas precisam de atenção? Essa abordagem me ajuda a transformar a ansiedade em oportunidade de aprendizado. A fé não elimina os desafios, mas muda a maneira como os enfrentamos. Eu já passei por situações difíceis, momentos em que parecia que tudo estava desmoronando, mas também descobri que mesmo nesses momentos havia força para continuar. Essa força não veio apenas de mim, mas da certeza de que não estava sozinha. Quando falo sobre fé, não estou me referindo a uma resposta mágica para todos os problemas. A fé é um caminho, ela exige prática, paciência e disposição para crescer.
Eu aprendi que confiar em Deus não significa que tudo será fácil, mas que há sentido mesmo nas dificuldades. A ansiedade pode tentar nos convencer de que estamos fora de controle. Ela nos faz acreditar que cada situação é uma ameaça e que precisamos reagir imediatamente. Mas a fé me lembra que nem tudo requer uma resposta imediata. Algumas coisas podem esperar, algumas decisões podem ser tomadas com calma. Eu também aprendi a importância do autocuidado. A fé não substitui cuidados com a saúde mental e emocional. Buscar ajuda, conversar com pessoas de confiança e desenvolver hábitos saudáveis são atitudes que complementam a espiritualidade. Não é uma questão de escolher entre fé e cuidado, mas de integrar ambos. A gratidão tem sido outra ferramenta poderosa. Quando foco nas coisas pelas quais sou grata, minha perspectiva muda. Eu percebo que mesmo em meio às dificuldades, há motivos para agradecer. Isso não significa ignorar os problemas, mas reconhecer que a vida também contém momentos de beleza e aprendizado. A ansiedade gosta de nos fazer enxergar apenas o que está errado. Ela amplifica os desafios e minimiza as conquistas. Mas eu posso escolher mudar o foco. Posso olhar para o que já consegui, para as pessoas que me apoiam e para as pequenas vitórias do dia a dia. A fé me ajuda a encontrar significado. Mesmo quando as situações são difíceis, eu acredito que há um propósito. Talvez eu não compreenda tudo imediatamente, mas confio que cada experiência contribui para meu crescimento. Essa confiança traz esperança, e a esperança é um antídoto poderoso contra o desespero. Quero dizer que não há vergonha em sentir ansiedade. Eu já senti isso e sei como pode ser desconfortável. Mas também sei que não estamos condenados a viver dominados por ela. Há caminhos para encontrar equilíbrio e a fé pode ser um deles. Não é uma solução perfeita, mas é um suporte que nos ajuda a seguir em frente. A jornada espiritual e emocional é contínua. Eu continuo aprendendo, errando e crescendo. Não espero ser perfeita, mas desejo ser melhor a cada dia. A fé me ensina que o crescimento é um processo, não um destino, e isso me dá coragem para continuar. Se você também enfrenta ansiedade, quero lembrar que não está sozinho. Há ajuda disponível e há esperança. Pequenos passos podem fazer grande diferença. A fé pode ser uma fonte de força, mas também é importante buscar apoio quando necessário. Eu acredito que podemos encontrar paz, mesmo em meio às incertezas da vida. A ansiedade não define quem somos. Somos mais do que nossas preocupações. Somos capazes de crescer, de aprender e de encontrar significado. E a fé pode ser uma luz nesse caminho. Eu quero compartilhar algo que mudou minha forma de encarar a ansiedade. Perceber que ela não precisa ser minha inimiga. Eu já passei noites pensando em tudo que poderia dar errado, tentando controlar cada detalhe, mas essa atitude só aumentava a minha tensão. Aos poucos aprendi que aceitar que nem tudo depende de mim é libertador. A fé me mostrou que posso entregar minhas preocupações, não abandonando minhas responsabilidades, mas confiando que há alguém maior guiando cada passo. Quando confio nessa presença, minha perspectiva muda. Eu vejo que os desafios não são castigos, mas oportunidades de crescimento. Cada obstáculo, cada frustração é uma chance de fortalecer minha fé e de aprender a lidar com a vida de forma mais equilibrada. Eu percebo que a ansiedade se transforma quando escolho olhar para o que realmente importa. Não controlar tudo, mas estar presente, consciente e confiando. Esse olhar faz toda a diferença porque me tira do estado de pânico e me coloca num estado de ação consciente. A fé me ensina que minha força não é suficiente por si só. Eu já tentei resolver tudo sozinha e percebi que essa atitude só me esgotava. Aprender a depender de algo maior me dá paz. Não é fraqueza, mas sabedoria.
É como caminhar com segurança, mesmo em terrenos difíceis, sabendo que há suporte firme ao meu lado. Isso não elimina os desafios, mas muda a forma como eu os encaro e como minhas decisões são tomadas. Outra coisa que me ajudou foi perceber que ansiedade e fé podem coexistir. Eu não preciso ser perfeita para ter fé. Posso sentir medo e ainda assim escolher confiar. Reconhecer minhas fraquezas não me torna menos espiritual. Pelo contrário, me aproxima da necessidade de buscar a presença de Deus. Quando permito esse diálogo, percebo que minha mente se acalma, meu coração se abre e consigo encarar o dia com mais serenidade. Aprendi também que pequenos hábitos fazem diferença. Momentos de oração diária, leitura da palavra, meditação e silêncio transformam minha rotina. Eles me conectam com algo maior e me lembram que não estou sozinha. A ansiedade perde força quando encontro essas pausas para respirar, refletir e me reconectar com minha fé. É como se cada ato consciente de entrega diminuísse o peso que eu carregava sem perceber. A ansiedade muitas vezes se alimenta de expectativas irreais. Eu já caí nessa armadilha, querer que tudo aconteça do meu jeito, no meu tempo, sem obstáculos. Mas a fé me mostra que a vida é diferente do que eu planejo. E que a beleza nesse desenrolar inesperado, aprender a confiar, mesmo sem entender, é libertador. É deixar de lutar contra o fluxo da vida e começar a fluir junto, com esperança, sabendo que nem tudo precisa estar sob meu controle. Também compreendi a importância de olhar para o presente. A ansiedade vive do futuro, do que ainda não aconteceu. Eu aprendi a focar no agora, a valorizar o que posso fazer hoje. Cada pequena ação que tomo, cada escolha consciente, fortalece minha fé e diminui o poder da preocupação. É nesse presente vivido com atenção que encontro paz e segurança. Eu percebi que compartilhar a fé com os outros fortalece minha própria confiança. Quando testemunho minha caminhada, meu modo de enfrentar dificuldades e minha esperança, inspiro outras pessoas e me lembro do que é real. Isso não é sobre parecer perfeito, mas sobre ser sincero e mostrar que há força na entrega e na confiança em algo maior. A ansiedade diminui quando percebo que minha fé é prática, visível e vivida no dia a dia. A gratidão se tornou uma ferramenta essencial nesse processo. Eu procuro agradecer mesmo pelos pequenos detalhes e isso transforma minha percepção. Em vez de me concentrar nas dificuldades, passo a ver o quanto já recebi e aprendi. A fé e a gratidão juntas me ajudam a manter o coração leve, mesmo quando os desafios persistem. Por fim, entendi que a fé verdadeira exige paciência e perseverança. Eu não preciso ter resultados imediatos. O importante é continuar caminhando, mesmo com medo, insegurança ou ansiedade. A prática diária, a entrega consciente, a confiança em algo maior me sustentam. E quando coloco isso em ação, percebo que a ansiedade perde espaço e a paz começa a se tornar meu estado natural. Se você se sente sobrecarregado, quero lembrar que não está sozinho. Cada passo de confiança, cada entrega e cada oração fazem diferença. A fé não promete ausência de desafios, mas oferece uma força interior que nos ajuda a enfrentá-los. E é essa força que nos permite continuar, mesmo quando tudo parece pesado, mesmo quando a mente insiste em criar cenários de preocupação. Eu quero continuar essa reflexão, porque a ansiedade muitas vezes se apresenta como uma voz que questiona tudo, minhas escolhas, meu valor, minha capacidade de lidar com a vida. Já senti essa pressão, essa sensação de que qualquer erro poderia ser o fim de tudo. Mas aprendi que essa voz não define quem eu sou. Ela pode existir, mas não precisa governar minhas decisões. A fé me ajuda a lembrar que meu valor não depende das circunstâncias, mas de algo maior e mais profundo.
A ansiedade tenta antecipar problemas, ela cria cenários que talvez nunca aconteçam e nos faz sofrer por coisas que ainda não chegaram. Eu já passei por isso, noites em claro, imaginando situações difíceis, tentando encontrar soluções para problemas que nem existiam. Com o tempo, compreendi que essa antecipação não é útil. A fé me ensina a confiar no presente e acreditar que posso enfrentar o que vier, um passo de cada vez. Também percebi que a ansiedade se alimenta do isolamento. Quando guardamos nossas preocupações para nós mesmos, elas ganham mais força. Eu aprendi que falar sobre o que sinto faz diferença. Compartilhar minhas emoções com pessoas de confiança, buscar apoio e não carregar tudo sozinha me ajudou a aliviar o peso. A fé também é um espaço de diálogo, de oração e de abertura, onde posso expressar minhas angústias sem medo de julgamento. A vida não é perfeita e eu não sou perfeita. Esse entendimento foi libertador. Durante muito tempo, tentei alcançar um padrão impossível, querendo controlar cada detalhe e evitar qualquer erro. Mas a realidade é diferente. Todos nós cometemos falhas e enfrentamos dificuldades. A diferença está em como reagimos a elas. A fé me ensina a aprender com os erros e a seguir em frente, em vez de me prender à culpa ou ao medo. Eu também descobri que a ansiedade diminui quando pratico o autocuidado. Dormir bem, alimentar-me de forma equilibrada, fazer atividades que me tragam prazer e descanso são atitudes que influenciam minha saúde mental. A fé não substitui esses cuidados, mas os complementa. Cuidar do corpo e da mente faz parte do processo de equilíbrio, porque somos seres integrais, corpo, mente e espírito. Outro ponto importante é entender que a fé não elimina emoções. Eu ainda sinto medo, tristeza e preocupação em determinados momentos. Isso é normal. A diferença é que agora não me deixo dominar por essas emoções. Eu as reconheço, mas escolho não ficar presa a elas. A fé me dá a perspectiva de que sentimentos são passageiros, enquanto a esperança e a confiança podem ser permanentes. A ansiedade também pode surgir da falta de propósito. Quando não sabemos exatamente para onde estamos indo, a vida pode parecer caótica. Eu já senti isso. Mas ao buscar sentido nas minhas ações e na minha caminhada espiritual, encontrei direção. Não preciso ter todas as respostas, mas posso caminhar com intenção, fazendo escolhas que reflitam meus valores e minha fé. Isso traz significado e reduz a sensação de vazio. Eu aprendi que pequenas mudanças fazem grande diferença. Não é necessário transformar tudo de uma vez. Um passo por dia, uma decisão consciente, um momento de oração, uma atitude de gratidão. Essas pequenas ações se acumulam e criam um impacto real. A fé é construída assim, dia após dia, com paciência e perseverança. A ansiedade pode tentar me convencer de que não há saída, de que tudo está perdido, mas eu escolho não acreditar nessa narrativa. Eu escolho acreditar que há possibilidades, que há aprendizado e que há esperança. Isso não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com coragem e confiança. A fé me dá essa coragem, porque sei que não estou sozinha. Também percebi que a gratidão é uma ferramenta poderosa. Quando foco nas coisas pelas quais sou grata, minha mente muda de direção. Em vez de se concentrar apenas no que falta ou no que preocupa, ela começa a reconhecer o que já existe de bom. Isso não elimina os desafios, mas equilibra a minha visão da vida. A gratidão me lembra que há luz mesmo nos momentos difíceis. A fé não é uma garantia de ausência de sofrimento, eu sei disso. Todos enfrentamos perdas e dificuldades, mas a fé oferece algo que a ansiedade não pode dar: esperança. A esperança de que o sofrimento não é o fim, de que há aprendizado e crescimento e de que posso continuar caminhando. Essa esperança é o que me sustenta. Quero dizer que não há vergonha em buscar ajuda. Se a ansiedade se torna muito intensa, procurar apoio profissional é uma atitude de cuidado. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física.
E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A fé e o cuidado com a mente podem caminhar juntos, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida. Eu continuo aprendendo. Não tenho todas as respostas, mas tenho disposição para crescer. A ansiedade já fez parte da minha história, mas não precisa definir meu futuro. A fé me ensina que posso confiar, que posso encontrar equilíbrio e que posso viver com mais paz. Não é um caminho perfeito, mas é um caminho de esperança. Eu quero encerrar essa reflexão, lembrando que a vida é uma jornada, não um destino. A ansiedade muitas vezes nos faz acreditar que precisamos ter tudo resolvido agora, que cada problema exige uma solução imediata. Mas a verdade é que crescemos passo a passo. A fé me ensinou que não preciso entender tudo de uma vez, nem carregar o peso do futuro. Posso confiar e seguir adiante. Quando olho para a minha própria caminhada, vejo que os momentos difíceis também tiveram um propósito. Não foram fáceis, mas me ensinaram sobre resiliência, sobre a importância da esperança e sobre a necessidade de confiar em algo maior. A ansiedade tentou me convencer de que eu era incapaz, mas a fé me mostrou que sou mais forte do que imaginava. Não porque sou perfeita, mas porque há uma força que me sustenta. Eu acredito que a fé não é apenas uma crença, mas uma prática. Ela se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia, na maneira como respondo aos desafios, como trato as pessoas ao meu redor e como enfrento minhas próprias emoções. A ansiedade pode aparecer, mas não precisa dominar minhas ações. Eu posso escolher reagir com calma, com paciência e com confiança. Também aprendi que a espiritualidade não é um escape da realidade. Pelo contrário, ela me ajuda a encará-la com mais clareza. Quando estou conectada à minha fé, consigo ver além das dificuldades imediatas. Não ignoro os problemas, mas deixo de vê-los como barreiras intransponíveis. Eles se tornam desafios que posso enfrentar, oportunidades de crescimento e aprendizado. A gratidão continua sendo uma ferramenta poderosa para mim. Mesmo nos dias difíceis, procuro reconhecer as coisas pelas quais sou grata. Pode ser algo simples, a presença de pessoas que me apoiam, momentos de paz, pequenas conquistas. A gratidão muda a perspectiva, porque me lembra que a vida também contém beleza e significado. Isso não elimina a ansiedade, mas a coloca em seu devido lugar. Eu também descobri a importância do silêncio e da reflexão. Em um mundo tão acelerado, é fácil se perder no barulho das preocupações e das exigências. Mas quando paro por um momento, quando respiro e me permito estar presente, encontro um espaço de tranquilidade. Nesse espaço, posso ouvir meus pensamentos com mais clareza e reconectar-me com minha fé. A ansiedade muitas vezes tenta me convencer de que estou sozinha, que ninguém entende o que sinto, mas isso não é verdade. Há pessoas que se importam, há apoio disponível e há caminhos para superar as dificuldades. A fé também me lembra que não estou sozinha em um sentido mais profundo. Há uma presença que acompanha a minha jornada, mesmo nos momentos em que não consigo perceber claramente. Quero dizer que não há problema em buscar ajuda. A saúde mental é tão importante quanto qualquer outro aspecto da nossa vida. Conversar com profissionais, compartilhar sentimentos e aprender estratégias para lidar com a ansiedade são atitudes de cuidado. A fé e a ciência não precisam estar em conflito. Elas podem se complementar, oferecendo diferentes formas de apoio e compreensão. A vida não promete a ausência de desafios, mas promete oportunidades de crescimento. Eu acredito que cada experiência, mesmo as difíceis, pode ensinar algo. A ansiedade me ensinou sobre meus limites, sobre a importância do autocuidado e sobre a necessidade de confiar. Não foi uma jornada fácil, mas foi uma jornada de aprendizado.
Se você está enfrentando ansiedade, quero lembrar que é possível encontrar caminhos para aliviar esse peso. Pequenos passos fazem diferença. Uma oração, um momento de reflexão, uma conversa com alguém de confiança, um gesto de gratidão. Essas ações podem parecer simples, mas têm poder. Elas nos ajudam a reconectar com nós mesmos e com aquilo que acreditamos. A fé não elimina todos os problemas, mas oferece esperança. E a esperança é uma força poderosa. Ela nos lembra que o amanhã pode ser diferente, que há possibilidades e que não estamos condenados às dificuldades do presente. Eu acredito que essa esperança pode transformar a maneira como enfrentamos a vida. Quero encerrar dizendo que você não está sozinho. A ansiedade pode ser desafiadora, mas não define quem você é. Há força dentro de você, mesmo que às vezes pareça escondida. Há caminhos para encontrar paz, mesmo em meio às incertezas. E a fé, que pode ser uma fonte de sustento e coragem. Se esta mensagem tocou você, eu o encorajo a continuar buscando crescimento e equilíbrio. A jornada